Conexão periferia, conexão periferia. Não esquece, cidade Tiradentes, Zona Leste. 1, 2, 1, 2, vê se não esquece, cidade Tiradentes, Zona Leste. Morador do bairro deu de 1984. Dia 21 de abril de 1984, eu e minha família viemos morar para a cidade de Tiradentes. Até 92, eu, vamos dizer, fui uma pessoa comum. Era um mero técnico em eletrônica, tinha uma loja aqui na Arnaldo Bonaventura e era um morador comum. Só que naquele ano eu conheci uma pessoa, casualmente um senhor que passava para cima e para baixo com uma bolsa do lado, senhor negro, barbudão, e aí eu comecei a ficar encantado. Eu falei, meu, quem é esse cara? Sabe o que ele faz? E um dia, casualmente, segui ele. Aí eu parei numa tal de ONG, nem sabia o que era isso. Cheguei no Movimento Cultural Cidade Tiradentes, que é aqui no setor comercial Alvorada, em frente ao mercadinho Cidade Tiradentes, que era a Mocute. E lá eu conheci o seu Walter Hilário, foi esse senhor que me fascinou por esse universo cultural. Conheci a senhora Ana Rita, uma senhora maravilhosa, né, presidente da Mocute, e comecei a desenvolver trabalho cultural, sem querer, foi um acidente. Então assim, por que eu entrei nisso? Porque eu imaginava na minha cabeça que eu ia conhecer muitos artistas, né? E quando foi real, em 96 teve um grande show de rap aqui, na época, em 90 e até mais ou menos 2000, o rap prevalecia aqui. Conheci todos os artistas de rap top de linha. E nesse ano, para mim conhecer esses caras, o que eu fiz? Peguei uma câmera, pus nas costas, inventei um crachá com o nome Filmagens Periféricas e subi no palco. Para mim estar no palco eu tinha que ter uma credencial. E inventei a primeira produtora aqui em Cidade Tiradentes chamada Filmagens Periféricas. Aí fiquei nela até 2005. De 96 a 2005 eu conheci o cinema. Em 98, a Associação Cultural Quinofórum veio parar em Cidade Tiradentes. Por que veio parar em Tiradentes? Eu produzia uma feira de artesanato em Itaquera. E lá eu conheci um produtor. Ele falou assim, Tupac, você gosta de cinema? Eu falei, nunca nem entrei no cinema. Sei lá, esse negócio de cinema é coisa de boy. Falei pro cara. Falei, não é assim. O pessoal da periferia pode ter condições de ser cineasta. Eu falei, não sei. E aí fizemos uma parceria naquela ocasião e eu não acreditei que ele queria vir pra cá. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pra cidade Tiradentes. Ele falou assim, Tupac, eu tenho que ir pra Recife. Assim que eu voltar de Recife, eu vou pra cidade Tiradentes fazer uma oficina de vídeo. Aí aconteceu em janeiro desse mesmo ano, esse cara me ligou. Tupac, eu tô aqui na Vila Madalena e tô indo pra cidade Tiradentes para levar a oficina de vídeo no tal da Mocute que você fala tanto. E aí a gente trouxe uma primeira oficina de vídeo para Mocute. Nessa oficina a gente conhecemos o cinema amplamente através de uma oficina rápida de 2 meses, né, que a gente discutia roteiro, edição, câmera, produção, todas as linguagens cinematográficas. E aí eu produzi um filme. Cada grupo de 4 alunos produzia um filme. Eu produzi um filme chamado Defina-se. Esse filme ele retrata o negro, como vivíamos na África, escravizado, fora da África, no país democrático, mas escravizado no sistema. Então a gente retrata esse filme da senzala à periferia, que psicologicamente, na minha visão, a gente continua escravizado, entendeu? Só que num grande quilombo urbano, né? Que toda a gente tem que ter um senhor que fala pra gente fazer, a gente infelizmente tem que obedecer. Então, aí eu fiz um filme retratando isso com um recorte de manifesto, porque eu aprendi a criticar algumas coisas com audiovisual. Aí esse filme foi para Quebec, no Canadá,
e lá ele ganhou um prêmio, ganhou uma menção honrosa. Eu imaginava que essa premiação foi um apadrinhamento do Jorge, que é o cineasta do Canadá, que adorou o filme, imaginei que seria isso. Aí em 2013 eu produzi mais um filme chamado Aqui Fora. Ele retrata a visão da mulher que faz visita ao companheiro que está preso, ou namorado, alguma coisa assim. A humilhação que ela sofre. Então tinha uma amiga, que Deus o tenha hoje em dia, ela chama Dina Di, tinha um marido preso, está preso até hoje, e falava da humilhação que ela sofria. Aí falou, vamos fazer um documentário sobre isso, para a gente jogar para a sociedade, para a gente ver o que vai acontecer. Aí fizemos um filme e ganhou também um prêmio no Festival de Cinema de Santo André. Aí de lá para cá, eu acreditei que não foi favorecimento de nada.